Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Criador Pro. Então, quem fala com vocês é o Dr. Paulo, biólogo, criador há mais de 22 anos e fundador aqui do canal Criador Pro. Então, sejam todos muito bem-vindos. Não deixe de você que está chegando agora, deixar o like, se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar as notificações, compartilhar nos grupos que você faz parte. Se você gosta do nosso conteúdo, divulgue, porque assim a gente consegue trazer cada vez mais informações e responder cada vez mais perguntas dos criadores. Muito importante, nós temos vídeos todos os dias e na segunda e na quinta-feira, às 8h30 da noite, sempre lives ao vivo comigo, onde você pode interagir, fazer suas perguntas, que a gente vai estar aqui para tentar responder todas da melhor forma possível. E hoje é para a gente falar um pouquinho sobre época de reprodução, o que eu devo me preocupar. Basicamente, a gente está entrando na fase reprodutiva, a gente inicia a partir do final do mês de julho, início do mês de agosto. Alguns estados podem acontecer um pouquinho antes, e alguns estados podem acontecer de atrasar, né? Ficar aí mais para o final de agosto, início de setembro, e alguns estados ainda vai atrasar para o final de setembro, início da época reprodutiva. Se você é um criador que está pensando em ser um criador comercial, ter um criatório com o intuito de viver da criação de animais, é muito importante você entender que a criação em cativeiro no Brasil ela é regulada por uma legislação federal e as legislações estaduais. Além disso, todo criador comercial, para ele poder reproduzir, ele precisa estar legalizado e ter as licenças e as autorizações para poder fazer a reprodução. Então, se você não é um criador comercial, se você ainda não fez seu processo de legalização, essa é uma época em que geralmente os nossos animais entram no período reprodutivo e, por lei, você não pode reproduzir, somente criadouros comerciais. Mas a dica vai para todo mundo que tem um animalzinho, que ele pode entrar na época de reprodução, ou você, criador que está nos acompanhando, que já está fazendo o seu processo de legalização, você que já é um criador comercial, você que está pretendendo montar um criatório comercial, é muito importante você aprender. Quanto mais a gente aprender sobre o período mais importante de um criatório, né, de um criadouro, que é a fase reprodutiva, melhor. Então, hoje eu vou estar basicamente dando algumas dicas, falando daquilo que eu devo me preocupar. É óbvio que eu não vou ficar me detendo muito, eu vou só apenas falar das coisas mais importantes que você deve lembrar na época de reprodução e aquilo que você deve também se preocupar se você é um criador, aquilo que você tem que levar em considerações para você ter grandes resultados nas fases reprodutivas, né? Já que todo criador, o seu auge e a sua existência, né? A sua existência como criador, como amante de animais, para criar animais em cativeiro, é os filhotes. Então, a gente tem que sempre levar em consideração algumas dicas importantes. Beleza? Então, época de reprodução, o que devo me preocupar? Então, a primeira coisa, eu dividi basicamente que a gente deve se preocupar com algumas coisas importantes. A primeira delas são os recintos, né? Então, a gente está falando de recintos. Recintos, dentro de um criatório comercial, a gente costuma dizer, ou dentro de um criatório, todo criatório tem que ter um planejamento de 3 estruturas básicas, que são a ala de matrizes, onde vai ficar as suas matrizes, os seus casais reprodutores, a ala de filhotes, que é onde vai ficar os filhotes nascidos a partir das suas matrizes, e você tem que ter uma cozinha, onde há o preparo de alimentos para as 2 estruturas. Quem vai trabalhar com animais, que a gente chama de animais pet, quem vai trabalhar com a alimentação manual dos filhotes, né? Vai tirar dos pais para amamentar os filhotes, é muito importante você ter uma maternidade, que é um local onde você vai ter as chocadeiras e as UTAs. Então, basicamente, o que a gente tem que se preparar? Quando a gente está falando aqui de recintos, né? Quando a gente vai falar de recintos, é muito importante aqui eu me preocupar com algumas coisas, tá? A primeira coisa que eu tenho que me preocupar
é preparar todos os recintos do meu criatório para a época de reprodução. Quando ele fala em preparar os recintos, preparar as alas de matrizes, cozinha e ala de filhotes e maternidade. Então, a primeira coisa que eu tenho que me preocupar é a limpeza. Isso tem que ser feito a desinfecção de todos os recintos, de ninhos, de puleiros, de comedouros, bebedouros, de todos os recintos, porque agora vai ser uma época em que você não vai conseguir fazer muita coisa e nem ter muita movimentação dentro da ala, principalmente de matrizes, porque durante a época de reprodução, durante o período de reprodução, a gente deve fazer o menos possível de trabalho e movimentação dentro do criatório. Por quê? É o momento que, dependendo dos animais que você cria, é o momento em que eles estão precisando de calma, eles precisam de segurança e eles precisam se sentir não ameaçados. Então, barulhos, movimentações, limpezas, mexer em gaiolas, em recintos, isso na época que você está, que os casais já estão formados, que já estão na época de reprodução, não se deve fazer muito dependendo das espécies. Nós temos alguns animais que a gente sabe muito bem que eles acabam abandonando filhotes, que eles ficam estressados, que eles matam filhotes, que eles quebram ovos, que eles acabam, alguns animais mamíferos, eles acabam até fazendo carinho porque eles se sentem ameaçados. Então, barulhos, manutenção, fazer esse trabalho, a gente não costuma fazer isso na época de reprodução, por isso essa fase de limpeza ela tem que ser feita antes. Outra coisa que você deve se preocupar muito na época de reprodução é com uma boa iluminação. A iluminação do seu criatório, se você utiliza luz natural, ou se você usa luz artificial, ou se você usa as duas, você precisa se preocupar. Por quê? Na época de reprodução, a gente tem o famoso fotoperiodismo. Os animais eles entendem a presença e o aumento de luz para entrar no ciclo reprodutivo. Então, a questão da iluminação do seu criatório ela tem que ser muito bem estudada, a posição do seu criatório em relação ao sol na época de reprodução para causar o maior estímulo nos casais a produzirem mais, e quanto mais luz, quanto mais eles perceberem esse aumento de luz gradativo e uma qualidade boa de iluminação, vai fazer com que você tenha a expressão total do seu casal na época reprodutiva. Existem estudos que mostram que a iluminação, tanto natural quanto artificial, se ela atender todos os requisitos que uma espécie necessita, quantidade de horas e qualidade de luz, você pode ter um aumento de até 70% no número de filhotes por casal. Então, um casal aí que choca, que tira geralmente 2, 3 filhotes, ele pode tirar até 6, 7 filhotes numa temporada, 8, chegando até 10, somente por causa da iluminação. Algumas espécies que fazem apenas um ciclo reprodutivo, se você manter a qualidade da luz e fazer alguns outros cuidados, né, alguns outros estímulos, você consegue tirar 2 até 3 posturas em determinado ano, se você tiver essa qualidade. Então, iluminação ela é fundamental. Iluminação é imprescindível. Tá? Os animais precisam de luz, porque a luz estimula, né? A gente chama da parte hipofisiária glandular, né? Que ele está falando que estimula o hipotálamo, a hipófise e as gônadas reprodutivas, a produção de hormônios, a produção e o estímulo de ovulação nas fêmeas, o aumento na produção de espermatozoide, o aumento também das taxas de hormônios que fazem com que a fêmea choque e trate melhor os filhotes. Então, iluminação ela é fundamental. Outra coisa fundamental nos recintos que você deve levar em consideração são os ninhos, o local onde as suas fêmeas vão preparar a época reprodutiva. Se vocês estamos falando de psitacídeos, nós estamos falando de caixas, né, de madeira ou caixas plásticas. Existem vários tipos de materiais hoje no mercado, mas o mais comum são caixas de madeira que representam a natureza, né, já que os psitacídeos adoram fazer ninhos em buracos de árvores, né? Mas nós também temos psitacídeos que fazem buracos de pedra, no solo, no chão, né? Tem vários tipos de psitacídeos. Já se for passereliformes, nós temos 2 grupos, os que fazem ninho aberto, né? Que são os ninhos
meia taça, que a gente chama, de diversos tamanhos, e temos aqueles que fazem ninhos fechados, como o João de Barro, como o Chechel, que fazem ninhos e eles acabam depositando os ovos dentro desses ninhos. Então, eu preciso fornecer, não somente colocar os ninhos para promover um estímulo na época reprodutiva, mas também fornecer matéria-prima para eles prepararem esse ninho para a época reprodutiva. No caso de psitacídeos, fornecer uma maravalha, fornecer pedaços de coco, de fibra, que eles vão destruir. Alguns psitacídeos ainda eles constroem ninhos, como as agapornis, né? Eles levam, então você tem que fornecer material para eles confeccionarem o ninho ou eles destruírem alguma coisa dentro do ninho para fazer um estímulo, né? Porque na natureza eles sempre organizam o ninho, né? O ninho, geralmente, eles não encontram um buraco, um local que está 100% pronto. Então, eles sempre dão um acabamento. Mas tem psitacídeos que todo ano usam o mesmo ninho. É óbvio, mas todo ano eles fazem a manutenção do ninho, né? Eles refazem, eles roem a parte. Então, eu preciso fornecer isso. No caso dos passarinhos, eu tenho que fornecer material para eles confeccionarem o ninho, para eles prepararem o ninho. Porque essa a questão de você estimular o animal a começar a preparar o ninho como se fosse na natureza, de levar objetos, de carregar, de puxar, de destruir, de roer, isso também é um sinal, que é um estímulo que a gente chama de enriquecimento ambiental para que o animal entre melhor no período reprodutivo. Lembrando que os animais vão aceitar os tipos de ninho, vão gostar ou não, lembrando que a maioria dos animais eles vão procurar ninhos em que eles se sintam protegidos para poder se reproduzir. Então, outra coisa muito importante são os poleiros. Por que poleiros? Principalmente posição dos poleiros em relação aos recintos, aos viveiros, gaiolas, gaiolas suspensas, porque a gente sabe que cada animal tem um tipo de corte, um tipo de acasalamento, um tipo de cópula. E às vezes você tem que saber posicionar os poleiros nos locais mais altos ou mais baixos para facilitar que esse ato aconteça. Às vezes os poleiros precisam ser mais grossos para que eles consigam se manter e poder fazer o ato. Então, existe também essa preocupação com poleiros, tá? Os poleiros também são muito importantes, principalmente diâmetro e posição dos poleiros. O enriquecimento ambiental, que a gente acabou de falar, iluminação, estímulo com banhos, estímulo alimentar, aumentar o tipo de proteína, aumentar o tipo de alimento, fornecer mais variedades de alimento na época de reprodução, que é o que acontece na natureza, né? Na natureza, geralmente, eles se reproduzem na primavera e verão, onde nós temos o maior número de plantas florescendo, frutificando, o maior número de insetos, o maior número de animais procuram se reproduzir nessa época porque tem muito alimento. Então, se eu forneço uma diversidade, forneço alimentos especiais, no caso de psitacídeos, brotos, flores, o néctar, principalmente pólen, porque eles se alimentam muito de flores, né, nessa época, insetos, larvas de insetos, para alguns passarinhos, isso vai estimular eles aumentarem a libido e aumentarem o acasalamento, e aumentarem o número de postura, e aumentarem o número de filhotes. Nós sabemos que alguns pássaros, na época de reprodução, eles têm 2, 3, até 4 ciclos reprodutivos, então, em cada ciclo reprodutivo, você consegue estimular eles colocarem o maior número de ovos. Recinto de cozinha, lembrando que você tem que ter uma cozinha preparada, também desinfetada, com potes, comedouros, utensílios, né? Locais, porque você tem que ter um estoque de alimentos, você tem que saber que a alimentação na época de reprodução ela é muito mais farta, ela é muito mais diversificada, ela tem um índice de proteína maior, e você tem que colocar alimentos especiais para os pais tratarem os filhotes. Então, algumas espécies você tem que ter um enriquecimento com farinhada, com ovos, você vai ter que ter enriquecimento com insetos, larvas de tenebre e outros animais, para que haja um aumento na alimentação dos pais, para que eles aumentem a chance de sobrevivência dos filhotes, caso você deixe os pais tratarem os filhotes até o desmame. E não lembrar que quem vai retirar ovos para colocar em chocadeiras e vai tratar os filhotes manual, eu tenho que preparar a minha maternidade. Quando eu falar em preparar a minha maternidade, eu tenho que preparar as chocadeiras, fazer a desinfecção, fazer a calibragem, a manutenção delas.
ver se está tudo funcionando, se os termostatos estão funcionando. As UTAs também têm que estar bem higienizadas, testadas e se está tudo funcionando corretamente. Lembrando que você tem que ter várias UTAs, porque os animais vão nascer em épocas diferentes, eles vão ter que ter temperaturas diferentes, e aí você tem toda uma estrutura de maternidade, alimentação manual, seringas, cuidados, né, de peso, de ganho de peso, cuidado com doenças. Então, os recintos, você precisa fazer toda uma preocupação, planejar de acordo com as espécies o que eles precisam para essa época de reprodução ser a melhor e a mais bem-sucedida dentro do seu criatório. Por isso, planejar cada época do ano é fundamental. Planejar com antecedência, fazer os preparos e os preparativos, além de você prever algumas coisas que possam acontecer. Ah, mas eu não quero pegar o ovo e colocar em chocadeira, eu não quero tratar manualmente os meus filhotes. Mas vai que uma fêmea abandona o ninho, vai que ela abandona o choco. O que você vai fazer com os ovos? Vai deixar morrer os filhotes? Se você tem uma chocadeira, você consegue salvar. Vai que a fêmea chocou, mas não está tratando os filhotes, ou os filhotes têm tamanhos e desenvolvimento diferentes, e os menores sempre têm dificuldade em sobreviver. Você retira e trata manualmente, você acaba aumentando a chance de sobrevivência dos filhotes que você está tendo. Então, ter uma chocadeira em voltear não é um luxo, é uma necessidade que todo criatório tem que ter para salvar alguns ovos, salvar alguns filhotes, e você vai trabalhar com animal pet, principalmente a área de psitacídeos, você precisa ter o tratamento manual, você precisa amansar os animais. E hoje, cada vez mais, passarinheiros, principalmente passarinheiros silvestres, também têm suas chocadeiras e têm suas UTAs para poder tratar filhotes, porque a gente sabe muito bem que fêmeas de passarinho-uniforme silvestre, principalmente algumas espécies, podem abandonar os ovos, podem abandonar os filhotes, jogar filhotes fora do ninho, e você precisa ter um sistema de suporte para o filhote para que ele consiga sobreviver e você ter os resultados que você quer com aquilo ali. Lembrando, gente, todo criador que está na época de reprodução, você tem que já ter preparado também uma das coisas que eu não coloquei aqui e é fundamental, os anéis, os sistemas de marcação, ok? É fundamental ter anilhas para anilhar os filhotes no período correto. Também faz parte de materiais, ok? Bom, vamos lá, então. Casais. Bom, a época de reprodução é a época que a gente vai montar os nossos casais, vai fazer o famoso pareamento, né? Quando a gente fala em fazer pareamento, é juntar os casais que passaram boa parte do ano ou juntos ou em conjunto, em viveiros coletivos, e agora é hora de você separar os casais nos seus recintos reprodutivos, na sua ala de matriz. Alguns criadores deixam eles o ano todo no seu recinto, tem alguns criadores que fazem o manejo. Na época de muda e na época de manutenção, colocam em viveiros coletivos, para reduzir custos, gastos, até para facilitar o seu trabalho, e quando chega no início da época de reprodução, separa os casais novamente e coloca nos recintos reprodutivos. Então, as montagens dos casais vai depender de como você planejou e como você planeja o seu criatório durante o ano. Então, montar casais, geralmente eu preciso ter casais jovens, é uma forma de montar, a gente já falou nas lives anteriores, se você não assistiu, tem nossas lives anteriores, a gente fala em montagem de casais, né? Então, a gente tem a forma de casais jovens, casais adultos e casais que você já testou, tá? Então, você vai ter, pelo número de anel, pelo seu conhecimento, a remontagem dos casais. Então, os casais montados, você tem que estimular eles para que eles formem o par e que realmente comecem a fazer o ciclo reprodutivo. Então, uma coisa importante, se você vai montar casais e ainda não tem pré-estabelecido uma finalidade, a primeira coisa que você tem que fazer é estabelecer uma finalidade. Quando eu falo estabelecer uma finalidade, você vai criar animais para o seu mercado pet, você vai criar animais manso, ou você vai criar matrizes para venda de poder genético, mutações. Então, você tem que ter uma finalidade pré-estabelecida. Porque se você está pretendendo tirar filhotes de mutação, de performance, você tem que saber montar os casais corretos, saber fazer o pareamento genético correto. Se você quer casais que vai ter filhotes apenas para você amansar e vender eles mansos, é outro tipo de montagem. Então, não depende muito
da carga genética, e sim depende da carga genética para a questão de ser manso, né? Porque a gente também tem essa carga genética. Nós temos que preparar os mesmos. Então, o que é preparar os mesmos? Fazer exames, reposições, suplementação. Nós temos N formas de preparar os casais. Outra coisa importante é acompanhamento. Acompanhar se o casal deu certo, se eles estão fazendo os rituais, se o macho e a fêmea estão se tratando, se eles não estão brincando, se eles estão fazendo todos os rituais de corte, se você está percebendo que está havendo o acasalamento da forma correta. Então, é muito importante você acompanhar esse período, porque é onde você vai saber se o seu casal está dando certo ou não. Lembrar que você tem que ter um histórico reprodutivo. Com o passar do tempo, você vai saber quais são os casais que melhor se adaptam, que mais se reproduzem, que mais cuidam dos filhotes, que geram aquelas mutações que você quer. Então, você vai ter que criar esse histórico ao longo do tempo, de acordo com a finalidade que você pré-estabeleceu. Outra coisa é a estimulação. A gente acabou de falar, né? Então, estimulação à base alimentar, fotoperiodismo, temperatura, questão hormonal, suplementação. Existe N formas de você estimular. A própria retirada de ovos do ninho faz com que a fêmea coloque mais ovos, e é isso, você também é um estímulo para você ter um aumento do número de filhotes, e a alimentação adequada para essa época, lembrando que é uma época que você precisa dar uma diversidade, um aumento de proteína, um aumento de energia, um aumento de lipídios, para que haja toda a função reprodutiva, a questão hormonal, a postura, a ovulação, o choque e o trato dos filhotes sejam de forma correta. Tá? Então, é muito importante vocês sempre se prepararem. Então, montagem de casais não é simplesmente jogar 2 animais numa gaiola e largar lá e ver se vai dar certo. Você tem que acompanhar, tá, gente? Você tem que acompanhar se o casal está dando certo, se deu certo, se está cuidando dos filhotes, se está botando os ovos. Você tem que ter o costume de olhar todo dia se a fêmea está botando os ovos. Se uma fêmea não entalou um ovo, né, um ovo atravessado, que você vai precisar ajudar a fêmea a fazer a postura. Se não houve uma quebra de ovo, podendo causar uma hemorragia interna. Se ela não está quebrando os ovos por algum motivo, se o macho ou a fêmea quebram para comer. Então, você tem que lembrar de ter que retirar, alguma coisa está errado. No nascimento dos filhotes, a debicagem, a arrancada de penas, nós temos algumas fêmeas que ficam estressadas, que comem parte dos filhotes, matam os filhotes. Então, você tem que ter o acompanhamento desses casais, porque na época de reprodução é onde vai acontecer todos os problemas. A gente vai trazer uma live mostrando todos os problemas, como você identificar problemas, como você vê se os filhotes estão se desenvolvendo, dicas também de alimentação manual. Nós vamos ter várias lives aqui, porque agora é o período de reprodução, vai começar a surgir algumas dúvidas e a gente vai estar trazendo essas questões do que pode acontecer e vai que você se depara com isso. Nada melhor do que você ter algum tipo de informação, de você ter algum tipo de conhecimento para tentar solucionar e resolver esses problemas, tá bom? Vamos lá, então. Mais uma coisa. Período reprodutivo. Então, eu dividi em recintos, montagem de casais e agora o período reprodutivo. Quando eu falo em período reprodutivo, eu estou falando do período de choco. Tá? É o período em que os animais, né, estão fazendo o choco, chocando os ovos e tratando os filhotes. Então, acompanhar as posturas, criar planilhas de acasalamento com o número do casal, o número do anel, o número de ovos, o dia que botou o primeiro ovo, o segundo ovo, o terceiro ovo, o quarto ovo, o dia que você retirou. Então, planificar, criar planilhas de anotações e fichas de anotação é fundamental para você ter um controle e também para você saber exatamente, né? Não é para você que trabalha com retirada de ovo, tira o ovo e coloca na chocadeira, mas depois de um certo ponto você vai saber qual é o ovo de qual casal, você precisa ter um sistema de ordenação dentro da própria chocadeira, de marcação dos ovos. Lembrando que os ovos também precisam ser limpos com soluções, porque pode acontecer uma contaminação da casca, uma contaminação do embrião, e você tem um filhote, uma morte embrionária. Você tem que ter o acompanhamento dos embriões, com a ovoscopia, para ver se o embrião está funcionando, os batimentos cardíacos. Então, é muito importante acompanhar as posturas, desde a postura, o choque e o nascimento. Sempre você tem que verificar os ninhos. Por que uma fêmea está botando com dias muito alternados? Então, tem que estar sempre tendo as anotações para poder identificar. A outra é a retirada dos ovos,
Quem vai trabalhar com retirada de ovos para aumentar o número de posturas, principalmente aqueles animais que põem apenas uma postura por ano, você quer estimular uma segunda postura ou um número maior de ovos, é a técnica mais usual, mas toda vez que eu faço a retirada de ovos, eu tenho que ter chocadeiras e tenho que pensar em UTAs. Ou eu tenho que pensar em amas secas. As amas, que são animais que vão chocar os ovos que você está retirando das suas matrizes principais e que vão tratar os filhotes para você. Ou, se você vai tratar manualmente, você tem que ter as UTAs, tá bom? Uma das técnicas é a retirada de ovos, e aí você coloca na chocadeira, acompanha e trata o filhote desde nascer até chegar à idade de desmame. A outra técnica que muita gente faz é deixar os pais chocarem quando os filhotes nascem e retirar os filhotes. Também retirando os filhotes, eu tenho que ter UTAs para poder manter eles aquecidos, para você poder tratar manualmente. Tem gente que deixa os filhotes no ninho e vai tratando os filhotes, ajudando as mães a tratar para começar a fazer o processo de domesticação. Outra coisa que a gente precisa é a marcação dos filhotes, como eu falei anteriormente. Nós precisamos estar preparados com as anilhas autorizadas do seu criatório. Nós precisamos de microchip, alguns animais você precisa acrescentar microchip. Então, tudo isso aqui tem que, para você ter isso, você tem que estar com o seu criatório legalizado. Ah, mas eu tenho anel FOB, eu tenho anel não sei o quê. São anéis de marcação que não valem perante a lei para somente animais domésticos equivale. Para animais exóticos e silvestres que precisam do serviço de legalização, você precisa ter a licença para criar, reproduzir e ter o anel comercial para você colocar autorizado pelo IBAMA com o modelo de marcação que foi pré-aprovado. Outra coisa, no período reprodutivo, doenças, principalmente doença dentro do ninho, dos filhotes, dos pais, acompanhar, verificar, saber identificar problemas e poder solucionar para você não ter perdas, você não perder uma quantidade grande de filhotes na época de reprodução. Coisa necessária é a alimentação manual, você precisa saber que tipo de alimento vai dar para esses animais, que tipo de proteína, a fórmula, a composição, temperatura. É muito importante se tomar cuidado com a alimentação manual, pode ocasionar doenças, a contaminação por bactérias, por fungos. Então, você tem que ter preventivos, você tem que ter um certo cuidado. Por exemplo, não é só colocar na UTA, a gente sabe que tem a temperatura ideal, tem a questão da luz. Alguns filhotes crescem mais com pouca luz, alguns filhotes crescem mais com muita luz. Então, você tem que também saber dosar e saber utilizar todos os equipamentos que você tem, então, aprender sobre isso. E a outra é a alimentação dos pais, lembrar que nessa época os pais precisam se alimentar muito bem, porque eles vão utilizar essa alimentação para acionar o ciclo reprodutivo, as suas posturas e principalmente para tratar os filhotes. Então, lembrando que aqui a gente está falando tanto de passeriniformes, psitacídeos, mamíferos, répteis. No período de reprodução, você tem que se preocupar com essas três coisas. Recintos, você tem que se preocupar com os casais. Alguns animais você não tem casais, você tem um macho para várias fêmeas. Lembrando que na época do período reprodutivo ainda você tem algumas técnicas de inseminação artificial que podem ser utilizadas em algumas espécies para você aumentar o número de filhotes. Você tem como estimular a ovulação. Tem uma série de fatores bem interessantes que acontecem nesse período reprodutivo, tá? Então, é muito importante a gente ter essas dicas, anotar e se preocupar com essas coisas na época de reprodução. Cada espécie vai ter alguns cuidados especiais, nós temos que ter alguns equipamentos. Uma coisa muito importante que todo criatório tem que ter é o controle de umidade, então tem que ter lá um luxímetro, que é a contagem de luz e contagem de umidade e o termômetro, né, para você controlar, porque a falta de umidade pode ocasionar a morte do embrião dentro dos ovos. O aumento de umidade também pode causar a morte dos embriões dentro dos ovos. Pode acontecer também contaminações, aumento de temperatura indesejada, né? Então, isso tudo é a questão de luz. Se a luz for muito baixa, pode diminuir o ciclo reprodutivo, diminuir o número de posturas, pode até ocasionar cortar o ciclo reprodutivo, que a gente chama de cortar o choco, ela abandonar o ninho por causa de mudanças drásticas de tempo e principalmente de condições ambientais. E a luz é um dos principais fatores, tá? Principalmente você pega uma época, começa a chover demais, fica muito nublado, então é interessante uma luz artificial. E outra, vocês têm que ter um acompanhamento. Cada espécie precisa de cuidados maiores. Nós temos algumas espécies caras que a pessoa já estão colocando câmeras dentro dos ninhos para acompanhar, para não estressar as fêmeas,
para saber quantos ovos ela está colocando, os filhotes na época que nasce, para não ter que ficar mexendo no ninho toda hora, porque alguns casais são estressados. Então, você tem que ter o controle do seu plantel. Então, a gente está dando algumas dicas aqui daquilo que você não pode esquecer, que você tem que se preparar e que vai acontecer nesse período de reprodução, tá bom? Então, agradeço a presença de todos, muito obrigado que nos acompanham, agradecer de coração, parabenizar você que está nos acompanhando, divulgue o nosso canal e venha fazer parte do Criador Pro. Top, obrigado, valeu, abraço, tchau, tchau, até a próxima.